Olá, irmãos, olá, irmãs, ouvintes da Palavra de Deus. Continuemos então com a leitura de Gênesis 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o seu Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu. E escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldita serás, mais do que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre a ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá. E comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada, que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Glória a Deus. E agora, irmãos, vamos a um pequeno comentário. Aqui no verso 1, vemos uma maneira bem engraçada como o Satanás falou com a mulher, né? Se a gente se reparar que ele pergunta à mulher, ele pergunta a Eva: É assim que Deus disse? Ele pergunta o parecer dela para ver o que ela vai dizer. E ele pergunta se não comereis de toda a árvore do jardim. Né? Ele automaticamente, sabendo que Deus já tinha colocado uma proibição, porque
porque senão de forma alguma ele faria essa pergunta. E a mulher, então, no versículo 2 responde: E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem neles tocareis, para que não morrais. Ora, a Bíblia, quando o Senhor fala com Adão, nós não encontramos exatamente dessa forma. Então nos dá aqui a entender que Eva aqui colocou um pouquinho dela própria nisso aqui, não é? Mas também é evidente, não podemos afirmar que realmente ela não tenha tido uma conversa antes com Adão e alguma coisa. Adão pode ter dito para ela: ó, nem toca nesse negócio aí, entendeu? Porque o Senhor disse primeiro a Adão para não comer da árvore do bem e do mal, né? Disse para ele, e depois é que fez a mulher. Não foi, a Bíblia não nos diz que foi dito aos dois ao mesmo tempo. Pelo contrário, nos diz que foi dito a Adão primeiro. No verso 4, então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. E aqui começou então a serpente a sua enganação. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Olha, aqui nós vemos claramente, a Bíblia relata para nós o processo mental que a Eva teve, né? Ela teve um processo mental, claramente aqui, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Então, ela achou que ela estava fazendo uma boa coisa. Ela se colocou em lugar de juiz, entendeu? Ela pegou, então, como estava ali, conversando com a serpente, com o Satanás, ele indicou para ela: olha, Deus sabe que o dia que você comer, você vai saber que nem ele. E aí ela achou: vou receber sabedoria, né? Muitas vezes acontece na vida da gente assim mesmo, né? Vem uma oportunidade, nós já estamos num caminho, fazendo uma coisa. Muitas vezes isso acontece de várias maneiras, né? Que querem nos levar ao pecado na nossa vida. Várias vezes a tentação vem exatamente dessa forma. Parece ser bom, parece ser agradável, parece ser uma coisa que na hora vai dar lucro, mas depois quando você mete a mão e você usa, depois você vê que só deu prejuízo. Que foi o caso aqui com a Eva. Ela pensou que era bom, né? E ela deixou de ouvir aquilo que o pai dela tinha dito, aquilo que Deus tinha dito para ela, que era: não coma, né? Falou para Adão, Adão provavelmente falou para ela, ela desobedeceu. Provavelmente a gente, muitas vezes na nossa vida, fazemos exatamente igual. O Senhor Deus fala para nós: já deixou os seus mandamentos básicos, e um dos mandamentos mais básicos que o Senhor deixou para nós é: ama o teu irmão. E hoje em dia é um dos que nós falhamos mais em fazer. Temos que amar os nossos irmãos. No verso 7, se abrem os olhos. Muitas vezes é assim, a gente faz uma besteira na vida. Aí depois que a gente faz a besteira, é que abre os olhos da gente. E foram abertos os olhos de ambos, e comeram e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Aqui nesse verso nós vemos o primeiro ato de religião. Eles viram que estavam nus, sentiram vergonha e tentaram fazer alguma coisa para esconder a sua vergonha. E é isso que acontece muitas vezes, sabe, irmãos? As pessoas, elas tanto ouvem a palavra de Deus, não nascidas de novo ainda, porque
uma pessoa que ela é renascida de novo, ela deixa de ser religiosa. Ela pode estar enganada num sistema, em alguma denominação e continuar vivendo pelas obras, tá? Mas se ela realmente é nascida de novo, o Espírito Santo vai trabalhar nela para um dia ela entender que a salvação não é por obras, é por fé apenas em Jesus Cristo. E esse é o grande problema da religião. Você pode pegar todas as religiões do mundo, todas elas, ok? E muitas pseudo-cristãs, religiões que se tornam religiões cristãs, que não é cristianismo verdadeiro, são religiões pseudo-cristãs, que elas se dizem cristãs, mas elas são baseadas em obras. A partir do momento que a salvação se torna baseada em obra, isso não vem de Deus. Ok, irmãos? Tem que entender que a Bíblia explica claramente. Não vem das obras para que ninguém se gabe. Não pode vir das obras. Entendeu? Tem que vir de uma fé verdadeira em Jesus Cristo. Tudo que passar disso, meu irmão, que não seja assim, minha irmã, é religião. Tá bom? Por que é religião? Porque é alguma coisa que você vai tentar fazer para pôr para apagar o erro que você fez, para se desculpar, para ficar bem com Deus através dos seus próprios atos, do trabalho das suas próprias mãos. E o cristianismo verdadeiro é o único em que o homem não precisa fazer nada. É Jesus Cristo o Senhor. Ele veio e morreu na cruz. E ele fez aquilo que tinha que ser feito. A obra é dele. A glória é só de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não há nada que nós podemos fazer para estarmos bem com Deus, a não ser aquilo que Jesus Cristo fez no madeiro da cruz. E quando nós então somos cheios de vida pelo Espírito Santo e cremos então em Jesus Cristo, porque nos foi dado a vida, nos foi dado o dom da fé, recebemos a graça de Deus, então nós cremos em Jesus Cristo. Essa é a única forma em que um homem obtém a salvação. Versos 8, 9, 10 e 11. Né? Aqui sabemos que eles ouvem a voz do Senhor. Né? O Senhor estava vindo no jardim, todo mundo se pira, vão se esconder. Né? Foram se esconder. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? É óbvio que Deus aqui sabia muito bem onde ele estava. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Onisciente significa que ele sabe todas as coisas. Tudo que vai acontecer, tudo que aconteceu e tudo que acontece, o Senhor sabe, conhece cada átomo que se move, cada... como é que eles dizem? Cada pedacinho mínimo da matéria, né? Tudo, cada partícula primordial da matéria, o Senhor Deus sabe para onde elas vão, como elas espinham, se sobe, se desce, se tem massa, se não tem massa. Aquilo que acontece, irmãos, não está nada, ninguém se pode esconder de Deus, entendeu? E aqui, como Adão e Eva já estavam no pecado, né? Então eles acharam que eles podiam se esconder de Deus. E muita gente acha que pode se esconder de Deus. E não pode se esconder de Deus. Aquilo que você fez de errado, Deus sabe. Entendeu? E se você não tiver recebido o perdão através da fé em Jesus Cristo, meu irmão, se você não creu em Jesus Cristo para que todos os teus pecados tenham sido imputados sobre Cristo e você então tenha sido através da obra de Cristo feito, estabelecido a paz com Deus, você tenha acabado, a guerra entre você e Deus tenha acabado, a ira de Deus permanece sobre você, fala a Bíblia. Entendeu? Então não adianta querer se esconder, gente. Você tem que admitir que se você não crê em Jesus Cristo, você continua condenado ao fogo do inferno e não tem como se esconder. Aí ele fala aqui, aí no verso 10, né, ele pega e fala, eu ouvi a tua voz soar no jardim, temi porque estava nu, escondi-me. E Deus disse,
Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comestes? Né? É óbvio aqui que a única maneira que ele perguntou, o senhor sabia, né? Foi uma pergunta retórica. Quem te mostrou que estavas nu? Como é que tu sabe? Entendeu? Se eu não te ensinei isso ainda, entendeu? Eu não te ensinei o mal. Como é que você sabe que você está nu? Da onde que saiu isso? Entendeu? Porque Deus, ele só ensina para nós o que é bom, irmãos. É uma das outras maneiras de saber o que é bem e o mal, sabia? Ora, porque se você só sabe aquilo que é bom, a hora que você vê algo que é mal, você sabe fazer a diferença. Olha, aquilo não é bom. Isso foi que Deus colocou em todo homem. Colocou no homem o conhecimento daquilo que é bom. Porque através daquilo que é bom, nós sabemos dividir e não fazer o mal. Entendeu? É uma coisa clara, por exemplo, uma pessoa fala assim, ah, como assim? Por exemplo, veja a mentira. Ora, você sabe o que que é a verdade. Você chegou e comprou um saco de feijão, ok? Entendeu? Aí você vai tirar meio saco de feijão, fecha ele bonitinho e alguém te pergunta, está aqui o saco de feijão inteiro? E aí você vai falar para ele sim, sabendo que você tirou metade do feijão do saco, então aquele saco já não está, já não está cheio, já não está inteiro, né? Não está completo como ele estava fechado da primeira vez. Então você já está passando uma informação que ela não é verdadeira, porque já não está completo mais. Então você já sabia de antemão aquela situação verdadeira e você trocou então depois por causa de uma pergunta, você mudou as coisas. Então todo mundo sabe aquilo que é bom, entendeu? Porque Deus colocou em todo homem uma forma do homem discernir. A gente sabe aquilo que é errado, por isso é que a nossa consciência nos acusa, desde que a tua consciência também não esteja tão cauterizada, né, ao ponto de você não entender mais o que que é a verdade e o que que é a mentira. Isso acontece a muitos. Versos 12, 13, 14 e 15 de Gênesis 3. Aí aqui a gente encontra então Adão se desculpando pro Senhor, tentando tirar a culpa dele, sendo que Deus fez ele primeiro. Ele era o cara responsável pela Eva. Uma coisa que a gente sempre, nós, os homens, temos que sempre entender dentro da nossa casa. Aconteça o que acontecer, a responsabilidade é sempre nossa, sempre sua, entendeu? Mesmo que às vezes você não cometa o erro propriamente, mas quem tem que ir lá e tomar a frente e tomar a responsabilidade somos nós. E aqui Adão pegou e não tomou responsabilidade. A primeira coisa que ele deveria ter feito aqui era ter tomado responsabilidade. Ele não tomou responsabilidade e pegou, aliás, ele jogou a culpa em Deus. Olha lá. Então disse Adão: a mulher que me deste. Aí, foi a mulher que tu me deu. Aí o Senhor, então, né? Ah, então começou na mulher. Aí, e disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher à serpente: a serpente me enganou e eu comi. E a mulher agora, realmente, ela, o Senhor perguntou para ela e a mulher agora falou a verdade. A serpente me enganou e eu comi. E nós sabemos que depois no Novo Testamento é mencionado que a mulher foi enganada. Entendeu? E eu comi. Então está confirmado, né, que ela realmente foi enganada. A serpente realmente, a gente na leitura viu que ela deu uma enrolada na Eva, né? E a coisa aí aconteceu. Ela comeu. E aí então o Senhor pegou e passou então para a serpente. O Senhor foi buscar aonde começou. Entendeu? O Senhor, porque o homem foi o último, né? Aí o Senhor foi voltando, passou para a mulher e agora chegou na serpente. Entendeu? Então o Senhor Deus disse à serpente: por quanto fizeste isso? Aí começou o Senhor, então, quando chegou então na origem, de onde o mal começou, não é que Adão e Eva, todos eles fizeram errados. Tanto é que depois o Senhor vai corrigir.
entendeu? Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta, mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Ela aqui foi humilhada, que o Satanás, que era, foi o ser criado mais poderoso e mais belo do universo, foi aqui sentenciado a comer pó e se arrastar na terra. E colocarei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ora, aqui é a coisa mais maravilhosa, porque aqui aparece a primeira profecia da vinda de Jesus Cristo, irmãos. Aqui, ó. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente, a semente do diabo, né, que são todos os filhos do diabo, e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui está se referindo àquilo que aconteceu na cruz, irmãos. Porque naquele dia, quando o Senhor Jesus Cristo foi pendurado no madeiro da cruz, perfeito, um homem que nunca pecou, um homem que nunca errou, um homem que fez tudo, fala da Bíblia para nós, tudo que o Espírito Santo, tudo que o Espírito Santo lhe mandou ele fazer, ele obedeceu. Tudo por amor a Deus ele fez, irmãos. Naquele dia, foi pendurado ali. Aquele dia, irmãos, foi o dia que ele pisou na cabeça da serpente. Ele esmagou ela, entendeu? E é claro, ele foi ferido. Ele foi ferido porque ele sofreu com crucificação, né? Com os chicoteamentos, pregado, seu sangue foi derramado, tudo isso foi profetizado pelos todos os livros da Bíblia. Nós vamos ler, nós vamos chegar lá. Mas é aí, irmãos, é aqui, nesse versículo 15, em Gênesis, que a promessa da vinda do Messias foi pela primeira vez profetizada. Versículo 16, aqui é quando o Senhor então fala para Eva: olha, então agora aqui é o que vai acontecer com você agora é o seguinte. A dor dela foi multiplicada grandemente. Multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua conceição com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Aqui acontece várias coisas, né? Porque Deus antes abençoou, deu a ordem para eles se multiplicarem e abençoou-os e deu ordem para eles se multiplicar. Então, dar à luz a filhos é uma bênção, e ainda hoje continua sendo uma bênção, né? Senão nem de nós estaríamos aqui, não é verdade? Apesar de haver tanta maldade no mundo, tanto pecado, tanta desgraça, mas essas dores que está falando aqui, elas realmente são um pouquinho ligadas a isso. Porque olha só, e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua conceição com dores terás filhos. Então, a dor dela, entendeu? A dor do ser humano foi multiplicada. E a conceição dela passou a ter dor. Entendeu? Então, nós entendemos aqui, com um pouquinho de análise no texto, o texto parece nos ensinar claramente que a mulher não tinha dor antes desse fato para dar à luz. Era simplesmente uma bênção. Passou, então, a ser dor, a ter uma dor na conceição, que a conceição, entendeu? Aqui seria, então, o dar à luz, entendeu? E a tua conceição com dor terás filhos. Então, passou a ter dor ao ter filhos, e isso representa que cada homem nasce debaixo do pecado e com dores nesta vida. Nós já nascemos, nós nascemos tão tortos no pecado que nós estamos em direção ao inferno, até que Jesus Cristo veio e pagou o pecado de todos os homens
E todo aquele que crê é perdoado. Todo aquele que crê é perdoado. Entendeu? Até que o Senhor Jesus veio, entendeu? Nós tínhamos esse grande problema, entendeu? Porque agora nós podemos ter paz com Deus em Cristo Jesus. Mas então, aqui está essa representação, entendeu? Que então passou a dor, a mulher passou a ter filhos com dor, entendeu? E a dor dos homens foi multiplicada grandemente. Depois isso se repete de novo ali no castigo de Adão. Mas tem mais uma coisa aqui que é muito importante nós prestar atenção, que é o fato que o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Antes do fato de haver o pecado entrado, Adão e Eva, eles tinham um relacionamento perfeito um com o outro, certo? Tinham um relacionamento perfeito. Não havia brigas, por quê? Porque eles não tinham pecado neles. O que é que causa eu e a minha esposa ter problemas, você e sua esposa, você e seu esposo? É o pecado que habita em cada um de vocês. Entendeu? Porque por mais que nós tenhamos um grande amor pelo nosso parceiro, pela nossa parceira, pelo cônjuge que Deus preparou para nós sempre temos alguma coisa, né? A nossa mente às vezes está indo numa direção, a nossa esposa está indo na outra direção, isso causa atritos. Então, o que acontece aqui? O homem, se você pegar rapidinho e descer ali em 1 Timóteo 2,15, aí ele fala ali, ó, salvar-se-á, porém, dando à luz a filhos, se parecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. Ele aqui, Timóteo, ele não está falando de salvação da alma, ok? Vai ser salvo, entendeu? Dessa dor que foi aumentada, entendeu? Então, se a mulher for uma mulher de Deus e ensinar aos seus filhos as coisas de Deus, então aquela dor, ela será abençoada, porque você terá filhos santos no Senhor, filhos que cresceram ouvindo as palavras, cresceram, e é uma coisa maravilhosa, porque são as mães, é muito importante que as mães, elas passam, entendeu? Elas passam para seus filhos esse respeito por Deus, e de várias formas. Uma mãe que ela demonstra um respeito pelo seu esposo, porque o Senhor ordena aqui, o Senhor deu uma ordem, ok? Que ele te dominará. O Senhor fez do homem a cabeça do lar. Não é que ela não pode ser uma mulher trabalhadora, vitoriosa, não tem nada a ver com isso, gente, tá? Depois eu vou ter um vídeo explicando bem isso, diferente, não tem nada a ver com isso. A gente não tá querendo pôr aqui a mulher embaixo, não. Nós estamos dizendo que Deus colocou cada coisa numa ordem, tá? Se você falar em Coríntios 11, Cristo é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher e Deus é a cabeça de Cristo. Cada um tem uma ordem, ó. Cristo é Deus, igualmente todo-poderoso, juntamente com Deus Pai, todo-poderoso, ok? Todo onipresente, onisciente. Todos os atributos de Deus Pai, Jesus Cristo tem. Todos os atributos. Nada e nada ele é menor do que o Pai. Todavia, ele está numa posição de filho, não numa posição de pai. Então ele é sujeito ao seu pai. Entendeu? Então já existe uma ordem no universo. Na própria existência pessoal de Deus. Na própria maneira que Deus é, já existe uma ordem. E isso foi passado para nós, é a nossa semelhança. Então nós também temos isso. Ok? Então Deus também colocou. Deus fez o homem primeiro, e depois ele fez a mulher, e depois os filhos. Então, a mulher, a esposa, ela deve demonstrar para os seus filhos o respeito. Numa casa onde um pai não trabalha, um pai não é aquela pessoa que dá um bom exemplo, a mãe não dá o bom exemplo respeitando o seu esposo, mostrando aos seus filhos que o esposo tem autoridade, para que as crianças entendam que existe, entendeu? Patamares de autoridade, o pai tem a sua autoridade, a mãe tem a dela, e os filhos a dele. No seu último lugar, devem respeito tanto a mãe como o pai. Quando um lar cresce assim, os filhos saem educados nas coisas de Deus, não tem problemas com a autoridade, porque a esposa respeita o marido respeita a esposa, entendeu? E isso é numa casa, normalmente,
em casas de quem entende bem essa parte na Bíblia. Entenda isso na tua vida hoje. Leva isso pra dentro da tua casa, tá? Respeita o teu marido. Respeita, tá? Marido, respeita a tua esposa. Dá pra ela aquilo que você tem que dar. Ó, depois, se a gente continuar um pouquinho mais, olha, se você for em Efésios 5, 22 a 25, vós mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. Olha só, vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Tá vendo? Cada um faz a sua parte. Entendeu? O que Deus deu para ele. E cada um, se procurar respeitar isso aqui, é só bênção na tua casa. Quer ver que mais? Tem mais um negocinho aqui em Efésios, que é no versículo 21. Que aqui representa exatamente o estado de Adão e Eva antes do pecado. Que no versículo de Efésios 5, 21, tá assim: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Porque no temor de Deus nós não pecamos, nós obedecemos aquilo que Deus mandou nós fazer e tudo dá certo, amados. Tá bom? Guarda isso no teu coração. Leva para casa. Se você tá tendo briga em casa com a esposa, lembra aqui, Efésios 5, 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Viu, esposa? Viu, esposa? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Versos 17, 18 e 19. Aqui é o Senhor Deus colocando sobre Adão, dizendo para ele o efeito da desobediência dele. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Irmãos, é engraçado, né? Que mesmo hoje em dia, a gente se olhar no mundo, olha o que o homem está fazendo no mundo. Entendeu? Nós estamos matando uns aos outros, perseguindo uns aos outros, criando um mundo cada vez mais difícil, explorando uns aos outros. Entendeu? Olha só quantos espinhos existem no mundo, e todos por causa do homem, ok? Nós causamos tudo isso, entendeu? O Senhor falou que teria espinhos, entendeu? E por causa de que nós com o suor do rosto comeremos o nosso pão. Mas olha só, tanto espinho, cardos que a terra nos produz, e nós comemos a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. O Senhor aqui colocou o homem no seu lugar, falou: meu, tu és pó, tu não é nada. Sem Deus a gente não é nada, irmãos. Olha só esse mundo, dá uma olhada nesse mundo aí. Olha nesse mundão, guerra, miséria, violência. Como está o mundo? Sempre, sempre violência, através de todas as idades. Em 6.000 anos que nós contamos de história, que a Bíblia representa, desde o princípio, nós só vemos miséria na terra. Miséria. O homem se matando. Olha quantos espinhos, quanto suor. Hoje em dia tem gente morrendo de fome. Olha na Ucrânia o que está acontecendo lá. Entendeu? Guerreando por causa de terra, por causa de guerra, bomba, as casas sendo destruídas, gente morrendo. E em muitos outros lugares. Olha o que nós estamos fazendo com esse mundo, gente. O Senhor falou aqui nas páginas da Bíblia que seria assim.
E nós estamos sofrendo, irmãos. Estamos suando. Está sendo difícil. Antigamente não era para ser assim. Entendeu? Não era para nós termos todo esse suor, não. Era para nós estarmos vivendo em paz. Estaríamos vivendo no paraíso. Irmãos, e foi por isso que Cristo veio. Para dar a esperança em todo aquele que crer. Você quer crer em Jesus Cristo hoje? Porque aí você vai parar de estar em guerra. Você vai parar de estar em guerra com tua esposa, você vai parar de estar em guerra com os teus filhos. Você vai parar de estar em guerra com os teus parentes. Entendeu? Você vai aceitar o sofrimento da tua vida. Porque você então vai ter paz com Deus. Porque se você crê em Jesus Cristo, você vai ter paz com Deus. Olha que coisa maravilhosa. Estar em paz com o Criador do universo. Com aquele que fez todas as coisas. Com aquele que encheu o universo de substância. Aquele que pôs vida em todo aquele que crê no seu Filho. Você quer crer em Jesus Cristo hoje? Então entrega o teu coração para Ele. Faz uma oração. Senhor Jesus Cristo, eu te entrego o meu coração hoje. Fala para Ele assim. Deus pode vir e fazer com você, sabe? Deus não se nega a si próprio. Abre a sua boca de um coração sincero. Grita na tua casa se você quiser. Fala com ele, vem, eu sou um homem pecador, olha só o que é que eu faço, eu peco todo dia, eu causo problema com a minha esposa, problema com meu filho, eu roubo no trabalho, eu faço isso errado, eu faço aquilo desse jeito, eu faço aquilo do outro. Confessa para ele os teus pecados, olha para o céu e fala: Jesus, Filho de Deus, tem piedade de mim. Fala com ele assim. E um certo alívio virá sobre ti, porque já não interessará mais a dificuldade que você tem para colher da terra o seu alimento. Você confiará, assim que você receber a fé no seu coração, você colocará o teu dia nas mãos de Deus, o teu pão nas mãos de Deus, o dinheiro para pagar o seu aluguel nas mãos de Deus, está nas mãos de Deus. Qual é a minha obrigação? Eu tenho que trabalhar todo dia, então eu vou ser um homem esforçado, eu vou trabalhar, eu vou fazer aquilo que tem que fazer para sustentar minha família, e eu vou nas mãos de Deus com honestidade granjear o meu pão, mesmo que esta terra me dê cardos e espinhos. Mas você vai parar de dar de cardo, você vai parar de criar espinhos pro teu próximo. Você vai começar a aliviar o espinho. Você vai lá tirar o espinho. Vai tirar os cardos. Aquele que não tiver pão, você vai pegar um pouquinho do seu e vai dividir. Porque você sabe que o pão que você tem, que aquilo que você come, aquilo que vem na tua mão, é o próprio Deus que prepara para você. Então, se Deus, que é dono de todas as coisas, preparou para você pão, preparou para você comida, e você vai ver então uma pessoa passando necessidade, o teu coração vai arder, e você vai pegar e vai lá, dividir o teu pão com 2, 3, 4, 5, até com 8, 9. Porque não sabe o mal que virá amanhã sobre a terra. Crê em Jesus Cristo hoje, amado, amada, ouvinte da palavra de Deus. Abre o teu coração para o Senhor Jesus. Entrega para Ele tudo que você tem na sua vida. Esse homem pecador, errado, essa mulher pecadora, errada, que detesta, que odeia, que mente, entrega para o teu Senhor. E tu verás a vida que vai jorrar dentro de você. Deus te abençoe. Versículo 20. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Aqui nesse pequeno versículo é estabelecido, né, a linhagem, né? Todos os homens que vieram nasceram a partir de Eva, entendeu? Todos os homens, todas as mulheres. Muitas vezes esse versículo aqui acaba com a história
Muita gente às vezes diz, ó, com quem casou Caim, né? Entendeu? Acham que vem com heresias, com criações, dizendo que Deus fez dois povos, né? Por causa que lá atrás o Senhor disse que macho e fêmea os fez. Aí uma vez já me vieram com essa heresia, dizendo que, não, lá no princípio de Gênesis, Deus fez macho e fêmea, então é um povo que estava dentro do jardim, um povo que estava fora. E aí depois eles vêm com as histórias de milhões de anos e que aquele povo é, evoluiu sozinho e depois é uma grande besteira, né? Que eles contam e fazem mistura, mas aqui, ó, versículo 20, acaba com toda essa heresia, porquanto ela era a mãe de todos os seres viventes. Então, todos os homens saíram através de Eva. Tem a sua descendência direta. Adão e Eva tá aqui, tá? Se alguém diz que Adão não é uma criação histórica, porque muita gente fala essa besteira, né? O Senhor pôs aqui esse versículo 20 para pôr um tampão nessa história e para a gente saber, ok? Tá? Não tem essa de evolução, não. Tem a criação que Deus criou. E tá aqui, ó, a prova bíblica para você poder falar para qualquer um que venha falar para você diferente. Deus abençoe. Um grande abraço. Versículo 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Irmãos, quando Adão e Eva, quando Eva comeu da maçã, ela era para ter caído dura na hora, né? Mas ela não caiu. Ela foi e deu pro seu marido. E o Senhor falou que eles morreriam. Também o Senhor não falou que eles cairiam duros na hora. Falou que eles iam morrer. Ou seja, a partir do momento que há pecado, a morte, você perde o direito à vida. E nós somos todos pecadores. É por isso que nós dizemos que aquele que não crê em Jesus Cristo não tem vida. Está morto, porque está debaixo do pecado. E aqui quando o Senhor então faz túnicas de um animal, que nós não sabemos que animal que foi a representação da morte, que alguém teve que morrer para cobrir os pecados que Adão e Eva cometeram. Então ali já estava representado, já estava o figurativo da vinda de Cristo que viria a morrer por nós na cruz. Em Hebreus 9, versículo 22, está escrito que quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. E o Senhor, ele derrubou o seu sangue no madeiro da cruz para remir-nos. Fomos remidos. Todo aquele que crê foi remido. Existem várias histórias de remissão pela Bíblia, e essa é uma delas. O Senhor, através do derramamento do sangue daqueles animais, tirou sua pele, cobriu as vergonhas de Adão e Eva, né? E num ato de misericórdia, permitiu que eles continuassem vivos. E hoje, num ato de misericórdia, se você crê, você pode ser salvo também. E quando você receber essa salvação, você nunca mais vai perdê-la. Crê hoje no teu Senhor Jesus. Crê, faz dele o teu Senhor. Vem comigo. Vem. Vamos lá. Vamos aceitar o Senhor Jesus no teu coração. Aceita no teu coração o Senhor hoje. Que aí o Senhor, ele vai te cobrir. Você será cobrido. Você vai ganhar umas vestes novas. Eles ali ganharam peles de animais. Mas você vai ser vestido de linho fino. Serás cobertos pelas justiças do Cristo. Ele te justificará perante Deus. Estarás justificado pelo Senhor Jesus.
farás parte do corpo. Ele é a cabeça, nós o corpo. Crê hoje, meu irmão, crê hoje, meu amado. Porque aqui nós estamos falando de Cristo, olha aqui. Que versículo lindo, que versículo lindo. Alguém morreu por você. Crê nele hoje e será salvo. Gênesis 3, versos 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. Verso 23. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Meus irmãos, aqui chegou a situação em que então o Senhor aqui ele declara, né, que nós nos tornamos igual a Deus conhecendo não só o bem como também o mal. Nós poderíamos ter conhecido o bem apenas por ter conhecer o mal, apenas por ter o conhecimento daquilo que é bom e evitar fazer o mal, não é? Mas conhecemos o bem, conhecemos o mal por experiência. Deus não conhece o mal por experiência, ou seja, Deus nunca cometeu o mal e nunca cometerá. Ele é santo, sempre foi santo e será santo eternamente. E é claro, todo aquele que crê em Jesus Cristo será libertado totalmente do pecado e também seremos santos com eles por toda a eternidade, porque eles nos está fazendo assim. Mas irmãos, aqui nesse pequenos últimos 3 versículos, a gente tem já dá pra gente ver o ato de misericórdia. Irmão, presta atenção, a gente lê na Bíblia, né? E muita gente fica apavorado quando pensa acerca do inferno. Mas esse inferno, ele está sendo feito por Deus. E a Bíblia fala pesado, que vai ser horrível. Mas já parou para pensar? Se Deus tivesse deixado a gente comer a árvore da vida, na situação pecaminosa... Irmãos, olha o que nós já fazemos com o mundo hoje. Olha, irmãos. Olha, irmã. Olha, ouvinte da palavra de Deus. O que nós já fazemos com o mundo hoje, e somos mortais. Vivemos 70, 80 anos e morremos. Olha a miséria que o ser humano faz com a bela criação de Deus. Você viaja por vários países, a beleza natural é maravilhosa, a ordem na natureza é maravilhosa, de tal forma que um cara tem que ser louco para dizer que não existe Deus. Tá? Existe muita gente louca no mundo. Perdão, eu sei que vocês também me vão chamar de loucos, porque eu acredito em Deus. Então, aqui infelizmente estamos na mesma moeda, mas é assim, você não pode agradar a Deus e ao mundo. Ou eu acredito em Deus ou eu não acredito. Então eu sou obrigado a dizer para você que não acreditar em Deus é uma loucura. Porque basta você olhar para uma folha de uma árvore para você reconhecer que aquilo é tão perfeito. Basta você olhar para a maneira com que as aves voam, para as ordens das leis da natureza, a força forte, a força fraca, a força da gravidade, a coesão no átomo, tantas coisas que provam que tem que haver um Deus que colocou ordem para que as coisas possam ser. Aliás, você basta pensar que para que haja hoje alguma coisa, teve que haver alguma coisa sempre. Porque se houvesse nada, nada hoje seria. Mas voltando à linha de pensamento que nós estávamos no princípio, né? O Senhor Deus, ele evitou que o homem, pecador,
pecador, vivesse para sempre com esse pecado. O Senhor já tinha, como a gente viu um pouquinho atrás, acredito que é no verso, 15, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. A semente da mulher, nós sabemos que a mulher não tem semente, quem tem semente é o homem. Então ali estava falando do nascimento da virgem que daria à luz a um filho. Estávamos falando de Jesus Cristo ali. Então, irmãos, aqui se o homem tivesse a possibilidade de comer, porque fala claramente, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. Imagina, irmãos, o que nós estamos fazendo no mundo hoje, se nós fôssemos fazer isso eternamente, continuar matando, imagina, violando uns aos outros, desrespeitando uns aos outros. Imagina se não morresse. Nós íamos continuar machucando uns aos outros e aumentando o pecado e aumentando o mal, de forma que o inferno feito pelos homens seria pior do que o inferno que Deus fará para jogar todo aquele que se negar a obedecer à ordem de crer em Jesus Cristo. Nós faríamos um inferno muito pior. Nós estaríamos machucando uns aos outros e a nossa natureza violenta, pecadora, só iria aumentar, irmãos, irmãs. Damos graças a Deus que Deus foi misericordioso e tirou nós do jardim, não deixou nós pegar e comer, entendeu? Da árvore da vida eterna, nesse estado, entendeu? Para que nós, imagina, oh, como Deus é misericordioso. E lançou o homem fora do jardim. E pôs querubins. Muitas vezes eu paro para pensar, poxa Deus, por que precisou pôr querubim, né? Bastava um anjo e já não tinha como não tinha como o homem entrar ali, mas, entendeu? Deus pôs querubins e uma espada de fogo, entendeu? Que andavam ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Tem uma espada de fogo que queima todo o pecado, queima o mal. Essa espada de fogo, entendeu? É o Senhor Jesus. Eu não estou dizendo que é essa espada de fogo aqui do Gênesis, tá? Talvez eu tenha que ler um pouquinho mais e estudar, mas o que eu quero dizer é que o Senhor Jesus, a palavra de Deus, ela queima todo o pecado. Crê nele hoje. Estamos acabando aqui esse pequeno comentário e a gente deixa para você crer nele. Crê em Jesus Cristo. É fácil. É só crer. Ele vai queimar todo o pecado da tua vida. Ele vai tostar tudo. Não vai ficar nada. Quando Deus olhar para você, ele vai ver Jesus Cristo. Ele vai ver o Filho amado dele. E você vai poder dizer, eu sou filho de Deus. Você vai poder andar com a sua cabeça levantada, sabendo que você é filho de Deus. Não pelas tuas obras, não porque você é merecedor, não porque você tem algo melhor do que os outros, porque a verdade, amigo, amiga, ouvinte da palavra de Deus, nós não temos nada. Eu estou aqui, eu creio em Jesus Cristo. Eu confesso para você hoje, eu sou um homem falho, um pecador, que tive a graça de ouvir falar de Cristo e fui injetado quando ouvi a palavra com a vida pelo Espírito Santo e a fé caiu no meu coração e estou aqui crendo no Senhor e falando com vocês e pedindo, suplicando para você, creia em Jesus Cristo. Porque se você crer, hoje, nós vamos ficar lá no céu eternamente, vivendo na perfeição, com santidade, no amor, num universo perfeito onde não haverá morte, onde só haverá a alegria
Ele será a nossa luz e não haverá mais noite, porque o Senhor Deus nos iluminará de dia e de noite. Por isso é que não haverá mais noite, né? Tô falando noite, mas entendeu? Só haverá luz, o Senhor será o nosso sol. Entendeu, irmão? Entendeu, amada? Então, crê hoje. Crê. Dá o teu coração pro Senhor Jesus. Mais um pouquinho, vai. Tá difícil, né? Mas crê. Se você crê hoje, felicidade eternamente. Nós vamos estar na presença de Deus, glorificando Ele. E tudo aquilo que uma pessoa aqui nesse mundo achava que é bom, lá vai ser melhor. Porque Deus é perfeito.